Bom dia, pessoal. Então, estamos na nossa terceira semana, né, de aula da nossa disciplina de metodologia de projeto em design. E hoje a gente vai falar de modelos, classificação e desenvolvimento das metodologias, certo? Então, vamos começar falando aqui um pouquinho sobre design e metodologia, né? Segundo Burdick, né, que é um dos autores que tem um livro muito interessante que fala de design de uma forma bem geral, né, ele coloca que o design é uma atividade que é agregada a conceitos de criatividade, fantasia cerebral, senso de invenção e inovação técnica, e por isso gera uma expectativa que o processo de design ele seja um eureka, né, um ato cerebral. A gente sabe que, sem dúvida, é um processo criativo, mas que as coisas realmente num projeto não funcionam assim, né? Que não é um eureka, um estalo que vai lhe dar de repente e que assim você vai conseguir resolver seus problemas, né? Não é, como ele coloca aí, né? Não é uma configuração que se dá num ambiente vazio. Até como o Baxter coloca também no livro dele, né? Não é um salto de paraquedas que você dá no vazio a fim de resolver um problema, né? É um processo que é pautado, né, por uma série de elementos para que você consiga, assim, chegar num bom resultado, né? Então, o design, ele é, sim, uma atividade criativa, é uma atividade de inovação, mas não é uma atividade que surge de uma iluminação divina na sua cabeça, né? É uma atividade que ela é sistemática e ela é pautada, né, em um caminho que a gente denomina metodologia, certo? Então, cada objeto de design, cada projeto que você tem, ele é resultado desse processo, né? Desse caminho que você percorre até você chegar no resultado. E que esse andamento, ele é determinado por condições e decisões projetuais. Também não só por essa configuração, né? Até como eu estava falando para vocês, é uma questão de bom senso, de maturidade, de conhecimento, de repertório que você tem, né? Para que você consiga tomar essas decisões projetuais e assim consiga obter os melhores resultados. Então, essas formas de você chegar até essas soluções, né? Com o passar dos anos, né, com o avanço tecnológico, com o crescimento dos problemas, né, a gente vê que é cada vez mais comum a gente conseguir resolver esses problemas a partir de processos híbridos e transversais, né, fazendo com que essa metodologia ela não seja fechada, específica e pontual, né, mas que sim, ela tem uma relação, né, mais flexível, adaptável, circunscrita e holística no projeto, né? Uma coisa que é mais ampla, não é uma coisa que é fechada e engessada, como eu falei. Né? Então, os desenvolvimentos socioeconômicos, tecnológicos, e especialmente os culturais, né, também fundamentados na história, né, e em várias outras questões que envolvem esse problema, tem um papel importantíssimo, né, nessa produção desse resultado. E várias outras questões, né, como eu coloquei no slide da aula passada, a gente tinha lá um objeto, que era uma batedeira, né, e ao redor eu coloquei vários termos, né, que eram elementos que estavam diretamente ligados à solução do problema, à concepção daquele objeto. Então, não é simplesmente uma iluminação divina que você faz um objeto lindo, maravilhoso, funcional, ergonômico, né, que tenha uma usabilidade super bacana, que seja bem aceito no mercado, não. É o estudo de todas essas questões, né, que estão em volta desse problema, que vão fazer com que você chegue na melhor solução, né? Então, lidar com design significa sempre refletir essas condições, né, pelas quais ele foi estabelecido e conseguir visualizar isso nos seus produtos, tá? Bom, aqui a gente vê, né, questões sobre esses conhecimentos e experiências no processo de design. Então, para que você aplique esses conhecimentos e sua experiência no processo de design, né,
o design industrial, a pessoa que está projetando, ou seja, você, deve ter, assim, em si, né, uma curiosidade, né, aflorada, e essa vontade, né, de estar buscando soluções. Porque, assim, se você ficar só esperando, né, que caia do céu, não vai cair. Então, o profissional de design, ele deve ter em si essas questões, né? Ele deve correr atrás, deve ser sempre curioso, deve estar querendo saber tudo que está em torno daquele problema, para que ele consiga ter essas informações, né, vivas e atuais, e isso vai reverberar no final, né? Então, num determinado momento do projeto também, né, quando o designer ele está munido, né, de todas essas informações, e essas questões são importantíssimas para a concepção da solução, né, ele também tem aqueles momentos, principalmente na geração de solução, que ele vai meio que se libertar dessas amarras e vai colocar aí a criatividade, né, e vai explorar essas novas perspectivas para essa geração de solução, né. Então, outra questão que é importantíssima para o designer nesse processo é a espontaneidade, tá? Então, o design industrial, ele, quando é um ser criativo, né, ele tem essa segurança, né, dessas tomadas de decisões ao longo do processo, e nesse processo ele deve se treinar, né, para ser capaz de suportar a tensão e a ansiedade e incertezas que vão surgir ao longo do processo, para que você sempre consiga buscar novos caminhos. Então, é bem daquilo que eu estava falando, é você conseguir ter a maturidade de ter vários planos, né, para seguir nesse caminho, mas que você também seja desapegado e flexível, para que, opa, isso aqui não deu certo, então eu vou por esse outro caminho, entendeu? Não ficar em um processo engessado e ter essa maturidade de saber realizar com maturidade, né, essas tomadas de decisão, para que essas decisões elas sejam as melhores para o seu projeto, certo? Então, como o Loba que coloca aqui, né, ele diz que o conhecimento de um fato, de um problema, é uma das condições necessárias à atividade do design. Ou seja, você tem que conhecer a fundo o seu problema. Ou seja, você tem que ter uma noção de tudo que está no entorno do seu problema, né? Porque isso, como ele coloca, é da maior importância para que você consiga alcançar essa solução a partir da análise de todas essas informações disponíveis que você tem. Mas para isso você tem que estar sempre atento para buscar essas informações e colocá-las dentro do processo metodológico de uma forma flexível, criativa, né? E muitas vezes desapegada, tá? Então, quanto mais ampla for essa abordagem do problema, né? E isso se faz geralmente no início do projeto, que é quando você analisa o problema, clarifica esse problema e parte para a busca de solução, né? Lembra quando eu mostrei na aula passada as estruturas metodológicas de alguns autores, né? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas sempre no início da proposta de cada um deles, eles tinham essa questão de levantamento de dados, de análise de dados, de problematização, de desenvolvimento do problema de projeto, né? Então, são vários termos que eles usam, mas naquele iniciozinho, né, era onde eles tinham essa proposta de estar sempre buscando clarificar esse problema para eu saber qual é a raiz desse meu problema e como é que eu vou resolver. Então, quanto mais ampla for essa abordagem do problema, né, maior é a quantidade de combinação que você vai chegar, né? E assim é maior ainda a possibilidade de você chegar a soluções inovadoras, né? Essa imagem que eu coloquei aí do lado foi só para ilustrar, tá? Uma louça empilhável para hotel que foi desenvolvida por Hans, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, mas Hans. Ele desenvolveu essa louça partindo do problema, né? O problema que existia em hotéis para você organizar essa louça de forma que não ficasse caindo, que não ficasse bagunçado, né? Para que os hóspedes pudessem retirar para fazer ali o seu self-service, né? E aí, com base nesse problema, né,
bagunça constante, de quebra, de queda e tal, ele desenvolveu uma louça empilhável. E é uma coisa que a gente usa muito até os dias de hoje, né? Para melhor organização nos nossos armários. Vamos lá. Então, com o avanço, né, dos problemas, né, e a crescente necessidade de inovação e com o grande crescimento econômico, né, dos países industriais que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, né, essa questão econômica se intensificou, né, rapidamente, e essa concorrência também aumentou, que hoje a gente conhece como globalização, e o designer teve que se adaptar. Eu acho que eu até já falei para vocês, né, que nessa época da Segunda Guerra, tinham muito forte projetos aí de desenvolvimento de armamentos, tanques de guerra, estudos sobre os cockpits, né, dos carros e dos aviões, e, enfim. E aí foi surgindo a necessidade de ampliar esses estudos para melhorar esses produtos, né? Porque foi visto assim que um produto único, ele não servia para uma grandíssima parcela da população, né? Que necessitaria ter alguns ajustes e algumas questões, né, que precisariam ser revistas nos projetos para que elas pudessem ser melhor adaptadas ao homem, né? E foi justamente nessa época também que surgiram os primeiros estudos sobre ergonomia, né? Que foi justamente essa questão. Não da adaptação do homem ao trabalho, ao objeto, mas o contrário, né? A adaptação do objeto ao homem. Foi visto foi ampliada, na realidade, essa necessidade, né? E aí, nessa situação, né? Para o design, foi visto que ele precisava se adaptar para essas condições diferentes. E assim eles não poderiam mais, nos projetos, praticar, né, esses métodos que eram subjetivos e emocionais, as eurecas da vida, né? Era preciso, sim, um estudo mais aprofundado para que esses projetos eles fossem mais focados, né, no desenvolvimento de soluções inovadoras, criativas e adequadas, né, ao público. Então, nesse sentido, foi necessário que os designers eles se esforçassem, né, para integrar esses métodos científicos de projeto, de forma que os designers e seus projetos eles fossem aceitos pela indústria como profissionais sérios, né? E nesse sentido, a Escola Superior da Forma, a escola de UME, ela teve um papel fundamental nesse processo, certo? Volta. Então, a gente percebe, né, que teoria e método do design, eles são reflexos, né, reflexos objetivos de seus esforços que se destinam a otimizar métodos, regras, critérios, com sua ajuda, o design poderá ser pesquisado, avaliado e também melhorado. Isso é uma colocação do Burber, certo? Então, o que é que a gente vê aqui? Que a metodologia, ela não pode ser vista como uma função precisa e linear, né? Porque isso vai impactar diretamente na consecução dos seus objetivos. Então, ver a metodologia, né, em que cada fase ela vem definida antes de começar a posterior, né? Por exemplo, eu só começo a próxima quando eu termino a que eu estou, né? Isso aí fica inviável em muitos projetos, né? Então, uma constante intervenção, né, de sucessivos feedbacks entre as fases é uma coisa que vai aprimorar o seu projeto, porque você vai estar sempre confirmando informações e isso vai fazer com que suas decisões projetuais elas sejam mais acertadas, né? Então, esse investimento que você faz na organização de projetos, ou seja, quando você pensa nesse processo metodológico, isso tudo está ligado diretamente ao seu resultado final, né? Assim como todo o processo que você percorreu, né, adaptação, modelagem, muitas vezes que é feita ao longo do processo, isso tudo vai impactar no final, certo? E quando você tem essa organização registrada, né, é possível você pesquisar, avaliar e também, nos próximos projetos, você melhorar esse processo, né? Não que todos os problemas sejam iguais, obviamente, você vai ter problemas diferentes, mas a experiência que você vai adquirir ao longo desses processos, ela vai influenciar diretamente, tanto no tempo que você vai levar para executar novos projetos, quanto na expertise que você vai ter na resolução dos problemas e consecução de bons resultados.
Tá? Então, assim, à medida que você vai executando esses projetos e você vai vendo os caminhos que você pode trilhar, isso vai enriquecendo o seu repertório como designer, né? E isso faz com que você veja a importância que se tem de você estar sempre no início do projeto, reservando um determinado tempo para que você organize esses pensamentos e esse caminho que você vai trilhar, né? A gente tem que sempre considerar que o planejamento, né? Eu vou colocar na primeira e na segunda aula. O planejamento de um projeto de design, ele faz sim parte do projeto, né? Ele não é uma coisa à parte. Então, você deve sim considerar esse tempo, né? Onde você vai estar fazendo o seu planejamento, e considerar como uma das fases mais importantes do seu projeto, porque é a partir dali que você vai ter todo o seu plano de como você vai resolver esse problema. Claro, lembrando, a gente sempre pode mudar esse caminho, mas é importante você ter um norte para, como eu falei, você não pular no vazio, tá? Então, voltando para o desenvolvimento da metodologia em design, né, a sistematização dessas metodologias, elas tiveram início nos anos 60, né, na escola de Ulm, na Alemanha, e a grande motivação para isso foi o aumento das tarefas dadas aos designers. E aquela questão que eu falei, né, as indústrias começaram a cobrar um posicionamento mais sistemático, né, mais profissional por parte dos designers, né, para que eles conseguissem entregar às indústrias um projeto completo e bem registrado, né, para que, assim, a elaboração, o desenvolvimento, a concepção estivesse bem claro, né, daquele processo. Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas aqui eu só coloquei uma imagenzinha da Escola Superior da Forma, Escola de Ulm, uma escola de design na cidade de Ulm, na Alemanha, fundada em 53, e que influenciou toda a teoria, a prática e o ensino de design, como a comunicação de diversas formas. Então, a Escola de Ulm foi bem importante nessa questão também, né, do desenvolvimento de metodologias sistemáticas, né, para o desenvolvimento de projetos. Então, se a gente pensar, né, nessa importância que teve a escola de Ulm, né, a gente vê que ela foi um ponto-chave, né, foi a virada de chave, como se diz hoje em dia, para o campo da metodologia de design, né? Então, esse pensamento sistemático sobre problematização, os métodos de análise e síntese, a justificativa e a escolha de alternativas de projeto, tudo isso junto, né? Hoje em dia, a gente vê como um repertório da profissão do design. E isso tudo aconteceu com essa virada de chave lá na escola de Ulm, pela necessidade, né, dessa integração dos designers com a indústria. A escola de Ulm foi a primeira escola de design que se organizou, né, de forma consciente na tradição histórica intelectual dos projetos mais modernos de design, né? Ela foi sucessora da Bauhaus nos seus métodos de ensino, né, nas disciplinas que eles ofereciam e lecionavam, né? E eles tinham a crença, né, que o design ele tinha um importante papel social a desempenhar no mundo. E isso foi muito importante para a nossa profissão, né? Então, por meio dessa intensa pesquisa e discussão, né, que havia em torno dos processos de metodologia, né, pela primeira vez nessa época, o processo de design ele passou a ser entendível, aprendível, ensinável e com isso comunicável, né? Assim eles conseguiram, a partir desse registro, né, fazer esse repasse, né, de conhecimento. Então, essa contribuição, né, foi muito importante para que houvesse esse aprendizado da lógica e da sistemática do pensamento nesse sentido de desenvolvimento de projetos. Tá? Então, a metodologia, como eu venho falando, ela tem muito menos uma característica de uma receita, por exemplo, né? Um negócio que vai ser aplicado
sempre da mesma forma para o mesmo problema, né? Isso é uma coisa que a gente vê que não vai funcionar tão bem, né? O pai desse pensamento sistêmico, né? Claro que a gente vê, né? Ele vem evoluindo com o tempo e a gente tem várias formas de pensar, mas sempre nos livros de design coloca como sendo o pai da metodologia, né? O método do René Descartes, né? E o Christopher Alexander, que foi uma das primeiras pessoas que enumerou, né, argumentos para sistematizar o processo de design como uma metodologia. Tá? Então, Christopher Alexander, ele era austríaco, ele era um monte de coisa, matemático, urbanista, arquiteto, era um monte de coisa, e era professor também. Então, o Christopher Alexander, ele foi um dos primeiros, né, com base na herança do René Descartes, um dos pais da metodologia, né? Então, o Christopher Alexander, em 1964, né, ele colocava os problemas de projeto, né, eles aumentavam muito rapidamente e a cada dia eles se tornavam mais complexos. E dessa forma, eles não poderiam ser tratados mais de forma intuitiva, que eles teriam sim que ter um processo mais sistemático. Então, essa grande quantidade de informações para a resolução do problema, né, cresceu de tal forma que ele falava que o designer sozinho ele não ia conseguir manipular esse monte de coisa. E que a espécie de problemas de projeto, né, comparado a épocas anteriores, vem se modificando em ritmo acelerado, de forma que se torna cada vez mais raro poder se valer de experiências anteriores. E isso, minha gente, em 1964. Então, o que é que ele colocava aí, né? Que, olha, os problemas estão crescendo, né? Eu não vou conseguir só no Eureka aqui resolver tudo sozinho, né? O que eu aplico em uma coisa, talvez eu não consiga aplicar no resto. Então, minha gente, vamos pensar aí em formas de resolução desse problema, né? Então, um papel, né, essencial no desenvolvimento da metodologia, né, foi justamente esse trabalho do Christopher Alexander, né, porque ele se dirigia especialmente à problemática da forma e ao contexto, não só ao final, né, na solução do problema, na Eureka lá. Ele sempre, aqui ele já colocava, né, que a clarificação do problema era uma questão importantíssima. Então, historicamente e cientificamente, né, a gente vê no método do Christopher Alexander essa questão da divisão dos problemas, né, para que você, a partir da identificação desses problemas, você consiga, né, sistematizar esse pensamento e resolvê-lo da melhor forma, tá? Então, aqui tem uma colocação, né, esse trecho aqui é do livro do Burdach, né, que ele fala dessa evolução das metodologias, e aí ele coloca, né, que muitas vezes foi considerado de forma equivocada, porém, que o objetivo da pesquisa metodológica era o desenvolvimento de um método único e restrito para o design, né? Ou seja, aquela história, né? Que você ia sistematizar esse pensamento e que ele ia servir para tudo. Só que isso estava equivocado, né? Então, nesse aspecto, frequentemente não se levou em conta as tarefas diferentes que necessitavam de métodos diferentes. E a pergunta crucial a ser colocada no início do projeto de design é: qual método deve ser empregado em qual problema? Então, aqui, com palavras bonitas, está dizendo aquilo que eu disse a vocês, né? A gente tem que saber, tem que conhecer o que é que a gente tem aí em mãos para resolver esses problemas, né? E no dado momento de sistematização desse plano, desse norte que você vai estabelecer no início do projeto, você saber o que você vai fazer, como você vai fazer e quando você vai fazer. Isso vai se valer, né, da sua experiência, né, claro. Projetos anteriores, né, eles vão contar para aumentar a sua expertise e as suas formas de lidar com projetos. Não que uma metodologia que foi aplicada num projeto, ela seja passível de aplicação da mesma forma, né? Pode ser que até seja. Pode ser que encontre casos que você consiga aplicar a mesma metodologia e consiga obter bons resultados. Mas, na maioria das vezes, você tem que fazer uma adaptação ou outra, porque isso vai depender muito
do tipo de problema que você vai estar resolvendo, né? Então, é importante que você tenha esse conhecimento, né? Essa maturidade para responder essa pergunta aqui, que é colocada, né? Qual método deve ser empregado para qual problema? Então, o método do Christopher Alexander, né? Ele se dirigia especialmente à problemática da forma e do contexto. Ele incluía o racionalismo no design, né, que era originário de outras áreas de conhecimento, como matemática e lógica, e ele tinha essa proposta de dividir os problemas mais complexos, né, em vários componentes, e assim, por esse caminho, encontrar essas soluções mais concretas. E ele desenvolveu esse método com o qual pode ser estruturado, né, de forma que será desenvolvido por meio da sua composição hierárquica. Ou seja, o Christopher Alexander, né, ele tinha esse foco, né, na resolução dos problemas que eram divididos em subproblemas. Se a gente relacionar com autores que a gente viu, por exemplo, na aula passada, o Munari faz muito isso, né? De dividir os problemas em vários outros problemas e assim ir resolvendo. Então, esse método, né, que ele propôs, o Christopher Alexander, ele se mostrou, né, válido na época, né, para a prática do design industrial, mas, nos anos 90, né, essa forma da problemática, principalmente com o avanço da globalização, ela se alterou de forma expressiva, né? E aí a gente viu que essas questões, né, essas possibilidades, elas teriam que ser ampliadas para esses novos problemas, né? Uma curiosidade sobre o Christopher Alexander é que ele, além de ser considerado o pai da metodologia, ele também é considerado o pai desses movimentos de linguagem em padrões, né? O primeiro wiki, que é a tecnologia por trás da Wikipedia, ela foi originada do trabalho do Christopher Alexander, né? Ele também influenciou aí o desenvolvimento de softwares e tal, ele era bem... Ele gostava de se atualizar nas coisas, vamos dizer assim. Tá? Então, nesses sistemas, né, que são chamados sistemas de primeira geração, ou seja, formas de lidar com o problema, né, nos anos 60, elas foram desenvolvidas, né, principalmente no âmbito anglo-saxônico. Elas foram fortemente influenciadas pela pesquisa aeroespacial, principalmente depois da Segunda Guerra, né, porque existiam vários problemas que eram bem difíceis, né, bem complexos para se resolver, então foi necessária, sim, uma sistematização do pensamento lógico do design. E o Rittel, em 73, ele designou esse início como pesquisa de sistemas de primeira geração, que era fundamentada, né, nessa questão de dividir o processo de projeto em partes, dividir esse processo de projeto em passos, certo? Então, aqui tem algumas questões que eram levantadas nessas, vamos chamar assim, de metodologias de primeira geração, né, que eram questões que seriam pensadas, né, inicialmente, nesse planejamento, né, do processo projetual. Então, a primeira seria compreenda e defina a missão, ou seja, o problema. Então, a definição do problema, ela precisa ser feita de forma cuidadosa e é a condição para tudo que segue. Ou seja, você tem que entender o problema, inicialmente, para você conseguir fazer todo o resto, né? Quando você entende o problema, você precisa coletar informações, né? Porque o problema, ele não está sozinho lá, solto no espaço. Ele tem todo um contexto, ele está inserido num contexto, ele tem todo um entorno, né, de informações que vão auxiliar ao projetista, né, ao designer, nesse entendimento do problema. Né? Então, nessa fase, é importante que a gente se informe da situação atual e de todos os problemas e questões que estão em torno dessas informações e desse problema, né? Quando a gente coleta essas informações, o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar, né? Não vale só coletar essas informações. Então, quando a gente analisa, a gente vai perceber as ligações que existem entre as informações, né? E como essa análise de dados, ela vai trazer para a gente dados importantes que vai nos auxiliar na tomada de decisão projetual, né?
Então, em seguida, né, a gente desenvolve esses conceitos de solução, ou seja, desenvolve as alternativas, né, que ele coloca aí como fase de frustrações, mas também de saltos criativos. Em seguida, você vai avaliar e reavaliar as alternativas, né? Você vai se decidir por uma solução ou por várias. E depois você vai testar e implementar. Se vocês perceberem aí essas questões que são colocadas nessas metodologias de primeira geração, né? Vocês vão perceber que ela se assemelha muito com fases metodológicas de alguns autores que a gente viu, né? Vejam aí. Problematização, levantamento e análise de dados, geração de alternativas, avaliação, feedback, né? Escolha de alternativa, teste e implementação. Então, essas questões são questões que vão guiar essa sistematização do pensamento lógico até que se chegue na solução do problema. O importante é vocês terem um entendimento, né, amplo de o que é que vocês têm, né, que vocês podem se utilizar nesse planejamento e como aconteceu esse processo, como ele evoluiu, né, e assim, partindo desses conhecimentos, você vai adquirir aquilo que eu falei, né, esse repertório para saber o que fazer, quando fazer e como fazer, né. Tranquilinho, né? Vamos em frente. Então, vamos falar um pouquinho da evolução dos métodos, né? Então, na década de 60, a gente tinha os métodos chamados de corte dedutivo, né? E o Christopher Alexander, como a gente falou um pouquinho dele, né? Que foi, assim, o pai desse pensamento sistemático, tinha o foco em dividir os problemas de forma dedutiva e atender aos subproblemas com soluções alternativas de fora para dentro. Ou seja, ele tinha o conhecimento do problema, ele dividia esse problema e ia tentando resolver os microproblemas para resolver o problema maior, tá? Então, o Christopher Alexander, né, em 1964, né, ele escrevia, né, que os problemas funcionais estão se tornando menos simples a todo momento. Entretanto, designers raramente confessam a sua inabilidade para resolvê-los. Em vez disso, quando o designer não entende um problema claramente o suficiente para achar a ordem que ele realmente precisa, ele recua para alguma ordem formal arbitrária. O problema, por conta da sua complexidade, permanece não resolvido. E hoje, mais e mais problemas de design estão alcançando níveis insolúveis de complexidade. E apesar da simplicidade superficial de alguns problemas, mesmo esses têm background de necessidades e atividades as quais estão se tornando muito complexas, serem tomadas intuitivamente. Então, aí o que é que o Christopher Alexander falasse? Olha, minha gente, é o seguinte, a gente não consegue resolver tudo sozinho, certo? Então, vamos pegar esses problemas, vamos dividir, né, para que a gente não esteja resolvendo as coisas de todo jeito, né, e com essa organização, a gente vai conseguir ter melhores resultados, né, sem estar resolvendo esses problemas de forma intuitiva. Mas, galera, a gente tem que pensar de uma forma sistemática, né, ou seja, vamos dividir os problemas aí, né, e uma coisa importante que ele já coloca aí, né, que é uma coisa que me chama muita atenção, ele coloca assim, os designers raramente confessam sua inabilidade de resolvê-los, ou seja, a necessidade de você buscar em outras áreas de conhecimento, com outros profissionais também, questões que serão importantes para o seu projeto, né? Então, como é importante essa questão da interdisciplinaridade. Então, o Alexander, ele enumerou alguns argumentos, né, para a metodologia do design, que comentavam sobre a complexidade dos problemas da maneira intuitiva como eles eram resolvidos. E aí tinham outros autores que se destacavam no desenvolvimento, né? Como o Archer, o Watts, enfim, e vários outros nessa época também começaram a ter esse pensamento mais sistêmico. Então, vamos lá. Na década de 70, né, iniciou-se essa nova orientação para as metodologias, de forma que as pessoas passaram a trabalhar de forma mais indutiva, né?
E isso significa perguntar para quem um projeto deve ser colocado no mercado, ou seja, de dentro para fora. Porque antes as coisas eram, na década de 60, né, como vocês viram, era uma coisa que era feita muito pelos designers, né, para resolver problemas, só que era muito da parte deles, né. Na década de 70, eles já passaram, depois da Segunda Guerra Mundial, né, dessa evolução que teve nesse pensamento sistêmico, eles já passaram a pensar de outra forma. Espera aí, a gente está fazendo projetos para pessoas, né? Então a gente precisa conhecer essas pessoas para saber os problemas delas e assim a gente conseguir resolver esses problemas, né? Então seria uma coisa mais de dentro para fora, e não de fora para dentro como era feito anteriormente. Em 2006, Burda colocou, né, que até os anos 70, os métodos empregados eram orientados, em sua maioria, dedutivamente. Isso é, era desenvolvida para um problema geral, uma solução especial, de fora para dentro. Nesse novo design dos anos 70, né, trabalhava-se de uma forma mais indutiva. Isso significa perguntar para quem ou para qual grupo específico um projeto deveria ser colocado no mercado, ou seja, de dentro para fora. E aí, na década de 70, né, vocês veem que houve essa evolução, né? Ao invés de eu pensar uma coisa geral para a galera toda, eu estava pensando na galera para poder eu projetar, entendeu? Então, já teve aí essa sacada que foi bem importante. Então, na década de 70, né, as metodologias eram de atitude prescritiva, né, na sua maioria, ou seja, lembra da aula passada, né? Elas diziam como você deveria fazer aquilo, apresentavam uma estrutura mais linear, de etapas de flexibilidade atemporal, e suas etapas, né, existiam esses feedbacks flexíveis entre si. E aí tem alguns nomes de alguns autores que publicaram metodologias e materiais sobre projeto, né, nessa época. Então, a gente tem aí nomes importantes, como o Loback, né, o próprio Burdick, o Don Koberg e o Jim Bagnall também, dentre outros, certo? Bom, na década de 80, né, continuando aí, aconteceu a continuação e propagação das mudanças, né, que ocorreram na década de 70, né? Então, a oposição ao modelo racional, matemático e determinístico ganhava cada vez mais força, ou seja, você pensar de dentro para fora, pensar para quem você estava projetando. Né? Então, essa mudança que aconteceu também foi bem relevante com relação à presença de feedbacks, né? Esses feedbacks entre as fases que eram determinados pelos autores, né, ou simplesmente não aconteciam, mostrando essa clara redução da autoflexibilidade no período anterior, ou seja, na década de 80, né, passou a ter um negócio mais fechado. Aí, né, as metodologias que eram propostas, elas tinham essa característica de ser um pouco menos flexível do que era anteriormente, tá? E aí alguns nomes importantes, né, da década de 80, como Bruno Munari e o Gibbon Cirque, entre outros. Bom, na década de 90, né, as metodologias que eram de caráter prescritivo, as metodologias de caráter prescritivo e o crescimento dos modelos de estrutura cíclica, né, completamente temporais, né, com relação à flexibilidade das etapas, e tinham feedbacks sempre presentes e determinados previamente pelo autor, dando continuidade ao movimento iniciado na década anterior, né? Então, aí a gente vê na década de 90 uma continuação, né, daquele que tinha sido proposto na década de 80, sendo que tinha aí feedbacks que eram determinados previamente pelo autor, você não podia fazer esses feedbacks sempre que você quisesse, você tinha uma coisa prescritiva, né? Mas que você tinha esse crescimento desses modelos de estrutura mais cíclica, né? Não era uma coisa mais tão linear. Tá? E alguns nomes importantes aí na década de 90, como Mike Baxter e o Nigel Cross, entre outros. E aí, no século XXI, né, a gente vê essa forte tendência aí do design multidisciplinar. Aquilo que Christopher Alexander, em 64, já dizia, né? Minha gente, vocês não conseguem resolver tudo sozinho, né? Tem outros coleguinhas aí para a gente conversar e trocar uma ideia e tal, de outras áreas de conhecimento.
Isso é uma das grandes riquezas do design, né? Essa possibilidade dele ser uma área intertransdisciplinar, né? De forma que equipes de projeto, para as melhores soluções, elas são formadas por especialistas das mais diversas áreas, né? Então, como já era falado por outros autores, como eu falei, a complexidade dos problemas, né? Nesse contexto atual, onde estão inseridos, elas vão requerer cada vez mais modelos metodológicos novos e que sejam adaptativos, né? Que sejam passíveis de modelagem e que, assim, satisfaçam as necessidades da equipe. E aí tem alguns nomes, né? Como a metodologia da IBM, o André Neves, um dos autores que escreve, e o Tim Brown. E aí, com isso, né, a gente vê a importância de entender como foi essa evolução, de conhecer alguns nomes e algumas propostas, de saber como eles lidavam com o problema ao longo do tempo, né? No sentido de que, com esse repertório de informações que a gente agora tem, a gente vai conseguir, né, configurar de uma forma mais segura esse planejamento inicial, né? Então, a gente vai ter aí ferramentas, métodos, formas de lidar com o problema, né, para que a gente consiga pensar e estruturar qual é esse caminho que a gente vai trilhar, né? A gente pode lançar a mão desses instrumentos todos que a gente conheceu e que vai continuar conhecendo para balizar esse processo, para que assim a gente obtenha os melhores resultados e ainda, no final de tudo, a gente vai ter tudo documentado, né? Tudo registrado, para que a gente consiga fazer uma avaliação e, quem sabe, aprimorar, né, esse processo para o desenvolvimento de soluções futuras. Então, minha gente, planejamento metodológico é importantíssimo para o seu projeto, né? Em todas as áreas. Lembrem-se, o que a gente está vendo aqui vale para design de produto, para design gráfico, para design de interiores, para qualquer projeto que você vai fazer, até um projeto seu pessoal. Isso vai ser importante, porque isso vai estar dando para você embasamento científico de planejamento de projeto, né? Então, partindo desse planejamento e da importância que você dá a ele, e do cuidado que você tem nesse planejamento, isso vai impactar diretamente no seu resultado final, né? E isso é muito importante, tá? Então, sobre metodologia de design, né? O Bumler coloca aí que lidar com design significa sempre refletir as condições sobre as quais ele foi estabelecido e visualizá-las em seu produto. Eu lembro que até que na aula passada, né? Eu não lembro quem foi que falou, mas alguém falou que vê um produto fica curioso para saber como é que foi feito. Né? Eu acho que isso é uma grande questão para o designer, né? Tentar pensar como é que foi esse processo projetual ou buscar informações a respeito disso, né? Para que assim consiga ampliar seu repertório, tá? Então, vamos relembrar aqui algumas formas de classificação, certo? Tá tranquilo, gente, até aqui? Podem colocar aí alguma. Ok. Então, vamos relembrar aqui. Vamos relembrar aqui algumas classificações da metodologia que a gente viu na aula passada, né? Naquele gráficozinho que eu coloquei naquela tabelinha. Gráfico não, tabela, né? Eu coloquei. Então, da classificação de metodologia de design, né? Ximenes e Neves, 2008, eles definiram, né? 4 características de diferenciação e, ao mesmo tempo, de agrupamento para as metodologias, tá? Então, eles dividiram isso em questões relacionadas à atitude adotada na concepção da metodologia, podendo ela ser descritiva ou prescritiva, quanto à ordem das etapas, podendo ser linear ou cíclica, quanto à flexibilidade das etapas, podendo ser temporal ou atemporal, e quanto à presença ou ausência de feedbacks. Tá? Então, aqui a gente vai relembrar alguns conceitos que a gente viu na aula passada. Então, com relação à atitude metodológica ou tipologia da metodologia, ela pode ser classificada como descritiva, que é quando a metodologia apenas descreve um processo que já era feito anteriormente, ou prescritiva, quando a metodologia funciona de maneira normativa, prescrevendo métodos e passos que devem ser seguidos para alcançar o desenvolvimento do produto. Eu sempre faço uma analogia aqui quando você vai no médico, né? Quando você vai no médico
Ele não prescreve para você um tratamento, né? Dizendo assim, olha, você vai tomar esse comprimido aqui de 8 em 8 horas, durante 5 dias. Né? Então, está prescrevendo, está dizendo a você como é que você deve fazer. Isso, às vezes, acontece com alguns autores, né? Eles dizem para você como é que ele fez. E a descritiva, não. Ele vai dizer, olha, eu fiz assim, tá? Se você quiser tomar como exemplo, beleza. Se não, tu faz aí do teu jeito. Mas ele descreve como é que ele fez. E em outras situações, uma atitude metodológica ou tipologia, né, prescritiva, ele vai dizer a você, olha, você vai ter que fazer assim, tá? Com relação à ordem das etapas, né, eu coloquei aí uma ilustraçãozinha simples, mas só para vocês entenderem, né? Com relação à ordem das etapas, quando ela é linear, né, os processos internos, eles seguem o fluxo vertical, com início e fim delimitados, né, ou seja, cada fase, ela só se inicia com o fim da anterior, ou cíclico, né, que são essas metodologias que apresentam retornos ou ciclos do interior de suas etapas, e esses ciclos, eles podem ser repetidos diversas vezes. Com relação à flexibilidade, né, existem metodologias que são propostas que não propõem feedbacks entre as fases, né, que significa que a metodologia não possui retorno entre as fases, com feedbacks pré-determinados entre as fases, ou seja, esses feedbacks eles existem, mas eles são ditos pelo autor onde é que você vai realizar esse feedback, né, diz, olha, nessa fase aqui você pode voltar, nessa aqui você não pode não. Então, isso é feito de uma forma mais restritiva, né? E tem outras propostas que têm feedbacks flexíveis entre as fases. Ou seja, eles favorecem esses retornos diversos, basicamente, em todas as fases do processo. E, relacionado a essa presença ou ausência de feedback, né? Esses feedbacks, eles podem ser temporais, né? Que é quando o fluxo das etapas, ele é necessariamente contínuo e uniforme, não das propostas metodológicas, no decorrer das décadas, e alguns nomes importantes, né, de autores que publicaram em cada época. Então, na década de 60, o Archer, né, ele tinha aí as suas metodologias descritivas e de cortes dedutivos, também o Christopher Alexander, nessa época. Na década de 70, né, Burdett e Lobach tinham metodologias mais prescritivas, estruturas mais lineares e flexibilidade atemporal em suas etapas e feedbacks flexíveis. Na década de 80, né, temos nomes como Munari e Boncitti, com metodologias que vão variando, né, entre descritiva e prescritiva, mas que tinham essa oposição ao modelo racional, né, lembra aquela questão de fazer mais de dentro para fora, né, e os feedbacks, eles eram determinados pelos autores ou não aconteciam, nesse caso, mostrando uma redução à autoflexibilidade que existia na década de 70, né. E o Baxter, na década de 90, tinha como nome importante na década de 90, né? E na década de 90, as metodologias tinham um caráter mais prescritivo, com o crescimento de modelos de estruturas cíclicas e temporais, né? Com relação à flexibilidade entre etapas e com feedback sempre presentes, né? Dando continuidade ao movimento da década anterior. E no século XXI, um nome muito forte é o Tim Brown, que tem uma forte tendência ao design multidisciplinar e principalmente centrado no usuário. Então, aqui, com relação à presença ou ausência de feedbacks, né, tem até a ilustraçãozinha aqui do lado, né, quando esses feedbacks se dá de forma temporal, né, é quando esse fluxo das etapas, ele é contínuo e uniforme, ou seja, né, existe aqui uma continuidade, né, só que ele não permite retornos flexíveis ou processos ao mesmo tempo, ou seja, concomitantes. E a temporal, né, quando o fluxo dessas etapas, ele pode ser interrompido e ele favorece retornos e avanços flexíveis, como a gente pode ver aqui, ó, na imagem, certo? Esse aqui, travou alguma coisa ou deu para entender? Não, isso foi todo ok. Ok, então vamos em frente. Então, como a gente vem vendo, né, essa metodologia de projeto e esse planejamento, né, dos processos, eles vão proporcionar para a gente a possibilidade dessa organização até cronológica no tempo, né? E a gente vai conseguir visualizar essas etapas e também conseguir ter uma previsão desses prazos, né? Fazendo com que a gente possa cumpri-los.
Essa organização prévia, né, do processo projetual, ela também vai prevenir e impedir erros humanos, possibilitando, né, compreender e definir com eficácia um problema na busca de soluções adequadas e também cada vez mais inovadoras, tá? Tranquilo? Então, nesse sentido, né, o que seria um projeto, né? Projeto seria um esforço temporário para você criar algo, né? Você resolver um problema, vai compreender ações não rotineiras, não repetitivas, né? Que visam a criação de bens ou serviços, né? Geralmente singulares. A palavra projeto, ela vem do latim projecto, que vem do verbo procedere, que é antes de uma ação, que por sua vez vem de pro, que denota precedência, e que é algo que vem antes de qualquer coisa, né? Então, você vê que projeto está ligado diretamente a planejamento, né? E é uma coisa que deve ser feita antes de alguma ação. Então, daí a importância, né, de você ter consciência que esse processo ele faz parte do projeto e é uma das partes mais importantes. Então, aqui a gente tem algumas características, né, do projeto de design, né, que são relacionadas a planejamento, execução e controle, né, desse processo. Você caminhando por essa trilha, né, onde você vai resolver esses problemas, você vai executar, criar conceitos e alternativas e vai conseguir testar e implementar, ao final você vai conseguir entregar produtos, serviços ou resultados exclusivos, né? Algumas das características principais dos projetos também estão relacionadas ao desenvolvimento de etapas, né, em uma elaboração progressiva. É um processo que é realizado por pessoas e que, na maioria das vezes, tem recursos limitados, certo? Então, de modo geral, né, em projetos de design, o processo ele vai apresentar algumas características específicas, né? Que é bom a gente atentar até na hora de realizar esse planejamento. Então, cada fase do projeto, ou seja, cada etapa que a gente determina no nosso caminho que a gente vai percorrer, né, ela deve ser marcada pela entrega de alguma coisa. Lembra que eu falei para vocês, em cada etapa, assim, a gente coloca nossa energia, né, para resolver alguma coisa. O que é que a gente quer de volta? A gente quer dados, a gente quer alguma coisa que vá auxiliar a gente na criação dessa solução, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que cada fase dessas que a gente coloca no processo projetual, né? Lembra quando eu coloquei lá dos autores, né? Tem os quadradinhos, assim, de cada fase, né? Que eles estavam propondo. Então, de cada fase daquela, eu quero alguma coisa. Eu não estou fazendo só por fazer. Eu não estou executando só por executar, né? Eu preciso de alguma coisa que me dê um embasamento para uma decisão futura, né? Então, isso é muito importante vocês terem em mente, tá? No início de cada fase é importante que seja definido o que é que vai ser feito, e principalmente, se for um trabalho feito em equipe, quem vai fazer o quê, porque geralmente isso dá uma confusão da moléstia. E o fim da fase, ele deve ser marcado por essa revisão, né, dos produtos, e para saber questões relacionadas ao desempenho do projeto, tá? E aí, falando nessa questão de planejamento, né, se a gente for pensar nesse planejamento relacionado ao gerenciamento de projetos, né, isso vai se referir à aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas das atividades de projeto para que você consiga atender os seus requisitos. E que o gerenciamento de projeto, ele é realizado através da aplicação da integração de alguns processos, né? Ou seja, iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Ou seja, vocês conseguem visualizar aí no gerenciamento de projetos semelhanças com o processo projetual, né? A gente sempre tem um início, um planejamento, uma execução, monitoramento e controle e encerramento do projeto, né? Então, isso é colocado aí também para que vocês vejam a importância de se executar um projeto, né, de forma planejada, certo? Até aí tranquilo, gente? Deu para entender? Bom, Sim. de conteúdo, eu sei que foi muita coisa, né, hoje, foi muita informação.
E aí eu vou falar um pouquinho mais dessa questão de planejamento de projeto na próxima aula, porque eu quero me aprofundar mais um pouquinho nessa questão das propostas aqui. Aí, o que eu vou fazer? Vou parar aqui a apresentação e a gente vai lá para o Moodle para ver a atividade da semana, tá? E aí, eu queria saber de vocês, se vocês têm dúvidas aqui, até essa questão, pode ser até antes de planejamento de projetos, tá? Até as questões das evoluções metodológicas e desse processo que se deu da década de 60 para cá. Se vocês têm dúvidas, se vocês têm alguma colocação para fazer, Então, a atividade da semana 3, é uma wiki. Deixa eu abrir aqui para vocês. Cadê? Vou apresentar agora. Todo mundo vendo? O Moodle? Então, a atividade dessa semana é uma wiki. Lembra que eu falei de... Vocês já conhecem wiki? Já fizeram alguma wiki? Já ouviram falar de wiki? Eu até falei sobre o Christopher Alexander, né? Que ele é um dos pais dessa tecnologia de textos colaborativos, né? Então, uma wiki é um texto colaborativo. Vocês já mexeram no Docs? Google Docs? Não. Já? Ô, professora, é aqueles arquivos que qualquer pessoa pode alterar? É. Tipo Wikipédia. Você vai lá, coloca na informação, ou você pode ir complementando, é um texto colaborativo. É igual você faz no Google Docs também, né? Você abre no Google Docs, aí você tem a possibilidade de você compartilhar com outros colegas e esses colegas contribuírem, certo? Então, o que vai ser essa wiki? Vai ser um texto, tá? Que vai falar, eu vou abrir aqui a página, tá? Tá aqui aberta, propostas metodológicas de design, e vocês vão escrever sobre, tá? Sobre as propostas, certo? É uma construção coletiva sobre diferenças e similaridades entre as propostas aplicadas no projeto de design, e cada aluno, a atividade é individual, tá? Deverá contribuir com pelo menos um parágrafo sobre a temática abordada. E aqui tem o peso da atividade. Então, o que é que eu vou fazer? Cada aluno vai escrever aqui a respeito dessas diferenças e similaridades nas propostas. É importante que meu texto tenha começo, meio e fim, né? Ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, o que é que eu vou escrever na introdução? Eu vou dar uma olhada no slide. O João colocou o Wikipédia pesadelo. Até hoje, meu filho, o Wikipédia não é só professor do ensino médio, não, viu? O professor universitário também sofre com o Wikipédia. Porque é um Ctrl-C, Ctrl-V danado. Mas vamos... Mas essa wiki vai ser a original, tá, gente? Vai ser feita por vocês. E cada um vai contribuir. Então, eu vou introduzir aqui meu texto, né? Aí eu vou colocar... as metodologias já foram evoluindo ao longo do tempo, fulano de tal falou isso, ciclano falou aquilo, e aí cada um vai contribuindo com base no que foi visto na aula, né? Então, seria a construção de um texto com começo, meio e fim, mas só que cada um de vocês vai contribuir, certo? Com um parágrafo, tá? É importante que um complemente o que o outro está dizendo, para o texto ter uma sequência lógica e não fique parecendo uma coxa de retalho, né? Cada um por si. Então, é importante ler o que o colega colocou. Tenham cuidado para não apagar o texto do coleguinha, tá? Você pode sugerir alguma alteração, de repente, mas já aconteceu uma vez de uma criatura e apagar a resposta de todo mundo e botar só a dela. A sorte é que eu consigo ver as várias versões aqui, né? E, enfim, a gente conseguiu recuperar, mas acaba que fica muito chato, né? Você apagar aí todo o trabalho dos seus colegas, né? Aff, Maria, foi um Deus nos acuda quando aconteceu isso. Mas vocês podem, sim, fazer considerações, de repente, alguma modificação no texto do colega, para melhor, mas não faça desse jeito, né? Apagar de todo mundo.
E é importante que um contribua com o outro e assim a gente consiga ter um texto completo a respeito dessa temática, tá? Com introdução, desenvolvimento e conclusão. Hoje a gente falou de modelos, classificação e desenvolvimento das metodologias, certo? Onde a gente viu essa evolução dos processos projetuais ao longo das décadas, né? E da importância de conhecer, né, esses processos e essa evolução para que a gente consiga adquirir repertório e, assim, tome as melhores decisões projetuais no planejamento dos nossos projetos, certo? Como atividade da semana, a gente tem a construção da Wiki, tá? Que está lá no Moodle. Então, cada aluno, uma atividade individual, cada aluno vai contribuir com um parágrafo lá na Wiki, para a gente formar um texto único a respeito da temática da semana, né? Que é modelos, classificação e desenvolvimento da metodologia, tá? E a gente vai falar sobre as diferenças e similaridades entre as propostas metodológicas aplicadas no processo de design, certo? Como eu falei, cada aluno deverá contribuir com pelo menos um parágrafo sobre a temática, de forma que um complemente a colocação do outro, para a gente ter um texto único a respeito dessa temática, tá? Próxima aula, a gente vai continuar esse assunto, só que mais focado em planejamento de projeto, né? O que é projeto e como essas fases, essas etapas, elas podem ser colocadas dentro desse planejamento, para que a gente consiga resolver o problema a partir da criação, concepção de um projeto, tá? E a gente dá continuidade também à atividade da semana, tá certo? Então, lembrando que lá no Moodle, a gente vai ter o fórum de dúvidas da semana, né? Além da atividade da semana, a gente tem o fórum de dúvidas, que vocês podem estar lá, entrando para tirar as suas dúvidas, certo? A gente tem a atividade, que vai ser a Wiki, tá? E qualquer coisa, vamos tirando as dúvidas tanto pelo fórum ou na próxima aula também a gente vai ter um espaço para tratar dessas dúvidas, certo? E da elaboração da atividade. Então, a próxima aula vai ser dedicada a essa finalização do conteúdo sobre planejamento de projeto, né? E a dúvida sobre a construção da Wiki. Beleza? Então, gente, boa semana para vocês. A gente está no meio da semana, mas boa semana, né? Para vocês. E a gente se vê na sexta-feira. Bom dia, pessoal. Então, vamos dar continuidade à nossa conversa, né, sobre conceitos de classificação de metodologia. E hoje a gente vai continuar falando sobre a estrutura projetual, né, especificamente sobre projeto e sobre como se dá esse percurso, né, metodológico de forma geral, né, como são as etapas, como é a estrutura e como é que a gente faz, né, para percorrer esse caminho até chegar na solução do projeto, certo? Então, retomando aqui onde a gente parou na aula passada, né, a gente fala um pouquinho sobre o que é projeto, né, o que seria um projeto, que é um esforço temporário, né, é uma etapa aí de tempo que você aplica energia para solucionar algum problema e essa solução, muitas vezes, ela está em forma, né, de um produto ou serviço ou de um resultado para satisfazer aquela necessidade que foi identificada. E, geralmente, né, compreende essas ações que não são rotineiras, né, não são iguais para todos os problemas, né, elas não são repetitivas, elas são ações diversas, né, e todas essas ações, elas têm o objetivo de buscar resolver esse problema, né? Então, são etapas de um processo que você percorre, são etapas que são diferentes entre si, né? Que elas buscam resultados diferentes, cada uma delas, mas que juntos, todos estão unidos para resolver o problema e gerar uma solução, certo?
Aí só uma questão da palavra, né? Que a palavra projeto, ela vem do verbo latim proicere, que é antes de uma ação, e aí recai naquela questão que a gente também já falou na passada, né? Sobre a necessidade de se ter essa etapa de planejamento, que ela faz parte do projeto, né? Ela não é uma coisa à parte, ela faz parte e é uma das etapas assim mais importantes, né? Porque é a partir desse planejamento que você vai ter uma ideia do caminho que você vai percorrer para solucionar esse problema. Então, lembra que a gente estava falando na aula passada, né? É aquela questão de você não vai começar do papel em branco, você não vai começar caindo no vazio. Você vai ter um plano. E por isso que é tão importante que antes da ação, né, como a própria palavra já diz, antes da ação, você tenha esse planejamento para que você consiga ter esse norte e assim, possivelmente, né, você vai cometer menos erros e você vai fazer um melhor proveito dessas etapas, né, que são essas ações rotineiras e não repetitivas que se dão ao longo do processo. Então, a palavra projeto, na realidade, né, ela significa originalmente antes de uma ação. E que isso, como eu falei, está diretamente ligado à questão de planejamento, né? A metodologia de projeto, ela requer essa etapa, né? Que é uma etapa de planejamento. E quando vocês estiverem fazendo os projetos de vocês, né? Executando os cronogramas de vocês, é importantíssimo que vocês considerem como tempo e como dinheiro, né, essa etapa do planejamento, porque ela faz parte, sim, do projeto de vocês, certo? Então, as características de um projeto de design, elas estão relacionadas a alguns aspectos, certo? O design, de forma geral, né, tem esse grande diferencial, que é essa preocupação, esse cuidado que se tem com essa etapa de planejamento. Não são todas as áreas de conhecimento que se tem tantos trabalhos publicados e tantos estudos a respeito dessas formas de gerar solução, né, que acaba recaindo sobre esses aspectos, né, de elaboração metodológica para que ela seja executada. Então, esse planejamento de projetos em design, né, esses projetos de design, eles têm algumas características específicas, né? Eles são cuidadosamente planejados, né, para que eles sejam executados e eles, ao longo do processo, geralmente, né, dependendo da característica da metodologia, eles são controlados. Lembra que na aula passada a gente estava falando de feedbacks, né, de possibilidade de feedbacks temporais e atemporais, né? Então, esses feedbacks e esses, mesmo sendo temporais ou atemporais, eles permitem um pouco desse controle, né? Porque você, ao longo do processo, você vai meio que balizando ali para chegar no melhor, na melhor solução possível por esse caminho que você está percorrendo, né? E ao final disso tudo, desse processo, você vai entregar um produto, um serviço ou um resultado, né, do seu produto. Esse desenvolvimento acontece geralmente, né, em etapas, e muitas vezes, a partir dessa modelagem situada que é feita da metodologia durante a resolução do problema, você pode ter algum incremento, né, um acréscimo de alguma ferramenta, um ajuste de algum método, para que você tenha dali o melhor resultado. E isso vai fazer parte de uma elaboração progressiva. O importante disso estar registrado é que ao final do processo você vai poder analisar, né, ver o que você fez, os pontos críticos, né, os pontos positivos também, e você vai poder utilizar isso como fonte de conhecimento para você e aquisição de experiência, né? Então é muito importante que todo esse processo metodológico, quando vocês estiverem executando, ele seja registrado, né? É um processo que é realizado por pessoas e que geralmente, na maioria das vezes, os recursos eles são bem limitados.
Eu vou falar um pouquinho para vocês, pegando o gancho, né, desse assunto sobre característica de projeto, né? Ontem à noite eu fiz uma palestra numa live com a minha orientadora do mestrado, pelo IFAL, pelo IFPB e pela UFPB, né, Universidade Federal de Campina Grande. O grupo de pesquisa continuou uma parte lá, né, porque eu fiz na UFRN, continuou uma parte lá, e ela me convidou para fazer essa palestra para falar um pouquinho da minha dissertação, né, do meu trabalho de mestrado, que, não sei se por coincidência ou por eu gostar muito do assunto, foi a elaboração de uma metodologia, né, de repasse de técnica a partir de uma modelagem situada, né? Então, eu vou falar do exemplo só para ilustrar aqui a minha fala. Eu desenvolvi um trabalho de ergonomia, de concepção e ergonomia participativa, né, e design participativo também, em uma comunidade produtora de artesanato. E se eu for olhar por meio, né, dessa visão das etapas do processo de design, né, a primeira coisa que eu fiz foi identificar o problema, né, que na ergonomia a gente chama de identificação da demanda, não é a mesma coisa. Quando eu cheguei lá, eu achava que o problema era um problema completamente diferente relacionado a posto de trabalho, né? Minha visão era essa. Só que quando eu fui pesquisando e analisando o problema, que é uma das etapas do projeto, né? Eu vi que era uma coisa completamente diferente. E aí fiz essa modelagem da demanda, análise do problema, né? Identifiquei meu problema, clarifiquei meu problema. Lembra lá daquelas etapas lá dos autores, né? Que eu coloquei. E aí, partindo daí, eu fui desenvolver essa metodologia, né? Então, foi feito o planejamento de como eu faria essa implementação da metodologia e, ao final, como eu teria esse resultado. E essa metodologia que foi desenvolvida foi para... as rendeiras lá, elas não dominavam o processo produtivo mais como um todo, né? Porque uma das grandes características do artesanato é o domínio do processo produtivo como um todo por parte do artesão, né? Então, desde a recolha da matéria-prima, muitas vezes, até a inserção do produto no mercado, existe esse domínio, né? E lá aconteceu que elas perderam parte desse domínio porque elas não sabiam desenhar os moldes. Então, dependia de moldes que eram repassados, né, entre gerações, e já estavam muito velhos, muito gastos, e não estavam de acordo com o que o mercado estava solicitando. Então, isso recorria em vários problemas, né? De baixo retorno financeiro, a baixa inserção no mercado e tal. Mas, voltando para a metodologia, eu fiz uma versão piloto, né, de como seria essa metodologia, como é que eu executaria esse projeto. Só que, como era uma metodologia focada na ergonomia de concepção, que quer dizer que a ergonomia, que não é só a física, tá, gente? A gente trabalha muito com ergonomia cognitiva também. Ela faz parte do processo como um todo. E o design participativo também é isso. Você está inserido junto aos atores que estão envolvidos no problema, e isso é feito de uma forma conjunta. Então, eu fiz essa versão piloto e eu fui validando com elas, né? Como é que isso aqui dá certo? Isso aqui, será que essa etapa aqui? Aí a gente ia implementando, ia vendo alguns erros e ia modelando, né? Então, a metodologia, ela foi constantemente validada, ou seja, eu tinha constantemente esse feedback. Então, acho que foram 6 ou 7 versões dessa metodologia para eu conseguir chegar no resultado final, né, que pudesse ser implementado da melhor forma possível. E assim eu conseguisse atingir meu resultado, que era resolver esse problema, que era o domínio do processo produtivo. Então, assim, eu falei desse exemplo para ilustrar isso, para vocês verem essa possibilidade, sabe, de você ter uma proposta metodológica e essa proposta metodológica, ela ser validada também de uma forma horizontalizada junto
ao seu público, né? Claro que você e sua equipe, ou você como designer, vai conseguir fazer também esse processo de validação. Mas eu queria só pontuar a importância de você estar aberto a essa modelagem, tá? Porque às vezes a gente acaba se apegando a um modelo de metodologia e a gente precisa, no caminho, fazer algumas adaptações, né? E no design acontece muito isso, porque a gente geralmente está lidando com pessoas, com problemas, com públicos específicos. Então, é uma coisa que a gente tem que meio que desapegar dessa coisa engessada. E saber que esse processo, mesmo que esse planejamento no início ele tenha sido bastante duro e que gastou muito tempo e tal, que é necessário, né, que assim a gente sempre esteja aberto a essa modelagem, porque pode acontecer alguma coisa no meio do caminho que vai mudar esse caminho, né? Claro que a gente vai sempre buscar estar mudando para melhor. Como mudando para melhor? Mudando para que a gente consiga resolver o nosso problema da melhor forma, né? Então, é até uma questão que eu estava falando ontem na palestra, né? Eu acho que um dos principais pontos nessa questão de você ter uma metodologia situada, baseada numa ergonomia e num design participativo, né? É você meio que desmistificar essa questão mais elitizada do design, né? Quando a gente fala de design, geralmente as pessoas atribuem muito a questões mais estéticas, né? E outros atributos que a gente sabe que o design não é só isso. O design é muito mais, né? Mas as pessoas, geralmente, às vezes, por não conhecer a fundo a profissão, nem os conceitos, acaba levando aí para esse lado. E quando a gente faz projetos dessa forma, né, a gente acaba desmistificando essa questão mais elitizada, porque a gente sai desse pedestal aí da estética e da beleza, né, e a gente vai realmente para o chão de fábrica e consegue, junto aos atores, né, que estão envolvidos no processo, resolver os problemas e da melhor forma. Até porque, minha gente, uma das questões, né, que a gente chama também de construção social, que é quando você entrevista as pessoas e você vai buscando essas informações e vai se aproximando dessas pessoas que fazem parte do processo para que elas ajudem você na resolução do problema, né? Quando a gente consegue fazer essa construção social, as pessoas, elas geralmente, elas aceitam melhor as soluções, né? Porque elas vão se ver um pouquinho naquilo também. Então, por isso que é importante essa abertura, sabe? A gente ter esse olhar mais aguçado para essas questões, certo? Isso aí ficou claro para vocês? Assim, vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Vocês querem comentar um pouquinho? Bom, então, como a gente vem conversando, né, as etapas, né, da metodologia do projeto de design, elas têm algumas características, né, que cada uma delas, elas são marcadas pela entrega de um ou mais produtos, né, como, por exemplo, estudos de viabilidade, protótipo funcional e tal. Acho que eu até já falei para vocês sobre isso. E cada etapa do processo de design, ele requer que você aplique uma energia, né? Você aplica esforço, você faz coisas, você executa ações, né? E você faz aquilo esperando receber algo de volta, né? Então, quando você faz, por exemplo, um questionário, você quer de volta as respostas para aquele questionário, né? Você quer dados para analisar, para ajudar você a gerar a sua solução. Quando você gera alternativas, o que é que você quer? Você quer visualizar como é que vai ser aquele seu produto, aquele seu layout, e você dali quer escolher o melhor, né? Então, cada fase, ela é marcada pela a sua entrega, né, naquela fase, mas também pelo retorno que ela vai lhe dar, certo? E é importante que, nesse processo de planejamento, cada fase, né, ela seja definida, né? Então, no início de cada fase, deve estar bem claro para você e para a sua equipe, se for o caso, o que é que você vai fazer
como você vai fazer, se for mais de uma pessoa, né, quem é que vai fazer, para evitar possíveis confusões, né? E é importante que o final de cada fase, né, seja marcado por uma revisão, né, do que foi conseguido, né, e como isso vai desempenhar um papel no projeto, né, nessa geração de solução. Então, aí eu coloquei uma citaçãozinha do livro do Loback, né, que ele diz que todo processo de design é tanto um processo criativo como um processo de solução de problema. Porque a gente tem um problema, né, que inicialmente a gente vai analisar e vai clarificar esse problema para a gente entender realmente o que precisa ser feito, né? Então, existe esse problema, né, que ele pode ser bem definido ou ele pode ser trabalhado para ser bem definido, né? Que nem eu estava falando do exemplo lá da minha dissertação. Eu cheguei lá com um problema que eu achava que era. Então, não estava muito bem definido. Mas eu trabalhei, né, nessa clarificação do problema e assim eu consegui realmente enxergar o que era o problema. Mas isso não foi feito assim, eureka, achei qual é o problema. Não. Isso foi feito por um processo de conjunção, né, de pesquisas bibliográficas, de pesquisas de campo, de análise em loco. Então, foi um trabalho para eu conseguir clarificar. E quando eu tenho esse problema o mais claro possível desde o início do projeto, para mim vai ficar muito mais fácil achar uma solução para ele. Então, lembre-se disso, assim, sempre que vocês estiverem fazendo um projeto, né, é importante que essa etapa da clarificação do problema, ela seja bem trabalhada. Então, usem e abusem de ferramentas de mapa mental, de análise de problema, de um monte de coisa, diagrama de Chikawa. Essas ferramentas eu vou todas mostrar para vocês numa aula que vai ter só sobre ferramentas. Mas usem e abusem, sabe, disso, para que esse problema ele fique muito bem claro no início e ele não gere nenhum tipo de problema para vocês depois, porque imagina aí, você achar que é um problema e você precocemente começa a desenvolver uma solução e quando você vai fazer uma validação, você descobre que não é bem aquele problema que você tem que resolver. E aí, o tempo que você perdeu, né, às vezes dinheiro que você perdeu. Então, é importantíssimo que esse problema, no início do projeto, ele já seja muito bem trabalhado e muito bem definido, né? Quando esse problema ele é bem definido, né? É o momento que a gente vai, opa, vamos ver aqui qual é o contexto que o meu problema está inserido, né? Vamos ver o que é que está aqui em torno dele e vamos analisar essas informações e relacionar essas informações de uma forma criativa, né? Para que isso consiga ser revertido em soluções criativas, né? Para que eu possa gerar essas alternativas de solução para o meu problema, né? E que, de acordo com os critérios que eu estabeleci, ou seja, meus requisitos e parâmetros, a partir de quê? Dessas informações que foram analisadas, né, sobre o problema, eu vou escolher qual é a melhor solução para o meu problema. E assim eu vou desenvolver a alternativa mais adequada. Né? Então, nesse caso, o trabalho do designer é encontrar uma solução para o problema, né? Que ela vai ser concretizada nessa solução, que pode ser um produto industrial, pode ser uma peça gráfica, pode ser um projeto de layout de interiores, pode ser um projeto de qualquer coisa, né? Esse planejamento que você faz, a metodologia de projeto, as ferramentas de metodologia de projeto, você pode aplicar em qualquer área do design, tá? Não é só em produto, não, certo? Algumas são mais voltadas para produto, vocês vão ver que elas têm essa característica de ser voltada mais para produto, mas a grande maioria delas, gente, vocês podem usar em qualquer área do design, certo? De forma que vocês possam, com elas, gerar essas alternativas mais criativas e mais adequadas ao problema, e assim satisfazer as necessidades humanas de uma forma duradoura, né? Se eu for olhar aqui, ó, esses 4 tópicos que o Loback coloca a respeito do processo de design, se eu abstrair um pouco, eu consigo visualizar já algumas etapas de projeto aí, né? Então, existe um problema a ser bem definido. Eu tenho o quê? Identificação do problema.
aqui, reunindo informações sobre o problema, levantamento de dados e análise desses dados, criam-se alternativas. Aqui teria geração de alternativas. Aqui, desenvolve-se a solução mais adequada, eu teria escolha da alternativa e detalhamento técnico, né? Então, olhando aqui, eu já consigo ver claramente, de uma forma bem geral, 4 etapas de projeto, né? Então, para vocês verem que todas elas meio que se correlacionam, né? E que seguem mais ou menos o mesmo fluxo. Claro, a gente sabe que cada uma tem sua especificidade, cada uma tem a sua classificação, cada uma vai ter a sua forma diferenciada de ser aplicada e de ser executada, né? Mas, de uma forma geral, a gente tem similaridades, tá? Então, aqui, com relação ao gerenciamento de projeto, né, a gente vê que essa questão do gerenciamento do projeto, ele vai se referir à aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas que estão relacionadas às atividades do projeto de forma a atender os seus requisitos. E esse gerenciamento de projeto, né, ou seja, você gerenciar esse caminho que você vai percorrer, ele é realizado pela aplicação e integração de alguns processos, né? Então, a gente tem aí alguns processos de gerenciamento, né? Que é a iniciação, o planejamento, a execução, o monitoramento e controle e o encerramento. São o quê? São ações que você pode executar durante o processo projetual para que você gerencie, né, esse caminho que você vai estar percorrendo. E esse gerenciamento de projetos, né, ele vai incluir algumas questões, como identificação das necessidades de projeto, estabelecimento de objetivos claros, né, e alcançáveis, o balanceamento dessas demandas, né, com relação a várias questões que envolvem aí o projeto, como qualidade, escopo de projeto, tempo e custo, né, a adaptação das especificações dos planos e das abordagens às diferentes etapas e as preocupações e expectativas de todas as partes interessadas no processo projetual, tá? Então, aí, eu coloquei algumas etapas que são, vamos dizer assim, genéricas para todos os projetos, para a gente ver uma das formas também de dividir essas etapas e classificar. Isso vai ajudar a gente a mentalmente, né, conseguir compreender como se dá esse processo projetual. Então, a gente pode dividir esse processo, né, em fase informativa e fase projetiva, tá? Que seriam as duas macrofases distintas do projeto. A fase informativa, ela estaria mais relacionada, né, com a aquisição e análise de informações a respeito do problema e como isso vai reverberar no projeto. E a fase projetiva estaria mais realizada a execução de ações para obter essas soluções de projeto. Então, na fase informativa, por exemplo, né, isso aqui é um exemplo de metodologia, tá, gente? Eu teria a problematização, a análise dos dados, definição de requisitos e parâmetros. Definição de requisitos e parâmetros seria meu ponto-chave, do qual eu vou partir para a geração de alternativas. Porque até a definição de requisitos e parâmetros, eu estou levantando e analisando dados para que eu consiga definir quais são os limites desse meu projeto, né? Opa, peraí, o que é que eu vou fazer como solução? Qual é o requisito que eu tenho que me basear, né? E qual é o parâmetro desse requisito que vai aqui balizar a minha geração de solução? Então, é como se a definição de requisitos e parâmetros, né, ela fosse um ponto-chave, porque é a partir dali que você vai executar de uma forma mais segura. Ou seja, você vai ter
um ponto para fazer um feedback, né? Onde ele vai lhe proporcionar segurança de decisões projetuais. Né? Então, partindo dessa definição de requisitos e parâmetros, você vai gerar alternativas. Dessas alternativas, né, geralmente, você escolhe a melhor com base no atendimento dos requisitos e parâmetros, né? E dessa escolhida, você vai fazer o detalhamento. Depois que esse detalhamento é feito, né? É feito o processo de implementação e de validação do projeto. Certo? Gente, isso aqui ficou claro para vocês? Tá tudo certo? Vocês entenderam? Sim. Ok. Tudo certinho? Entenderam como é mais ou menos o processo que você sai de uma fase informativa, você chega num ponto-chave, que é requisito e parâmetro, e a partir dali ele vai lhe dar direcionamentos para a geração de alternativa? Isso aí tá tranquilo? Sim. Ok. Então, aqui, gente, eu coloquei um exemplo de uma proposta, né, de fase de projeto. Tá? Lembrando que isso aqui é uma metodologia híbrida, né, que você consegue identificar etapas de várias propostas projetuais, né, mas que aqui foram unidas, né, em uma metodologia que foi proposta por uma pessoa. Essa pessoa é o professor Nathan Moraes. Ele foi meu professor na graduação. Infelizmente, ele não está mais entre nós, mas foi muito importante, assim, na minha formação, né, por me inspirar aí nesse mundo aí da metodologia, né. Ele foi meu professor de metodologia. E esse gráfico é dele, né, e ele mostrava como você poderia caminhar em um percurso metodológico, em uma metodologia, assim, híbrida, né? E eu achei interessante aqui alguns detalhes que ele chamou a atenção, que são importantes para a gente lembrar, né? Que às vezes a gente acaba organizando aí a EAP, né? Estrutura Analítica de Projeto, como está isso aqui, e alguns detalhes de classificação, né, dessas etapas e de execução dessas etapas acabam passando despercebidos, né? Então, aí a gente tem, né, aqui em cima, deixa eu colocar aqui aquele marcadorzinho. Em cima, a gente tem, né, o projeto que vai do início ao fim. E esse projeto, ele é dividido em fase informativa e em fase projetiva, né? E aqui eu tenho um marco, né? Tem um ponto-chave aqui, né? Que é essa divisão aqui, esse divisor de águas. Nessa fase informativa, né? Nessa proposta metodológica aqui, eu tenho duas subfases aqui, né? Tem a macrofase. Na realidade, tem a macrofase, as fases e as subfases aqui embaixo. Então, eu tenho aqui a especificação do projeto, seguido do levantamento e análise de dados. Então, na especificação do projeto, né, eu vou fazer uma introdução a respeito desse meu projeto, de forma a identificar qual é a necessidade, né? Ou seja, clarificar o meu problema, né? Fazer a correta identificação da demanda, né? Para que assim eu consiga formular os meus objetivos de projeto, né? E essa fase de especificação, ela vai estar diretamente relacionada à demanda, tá? Em seguida, né, quando eu tenho tudo isso definido, eu vou partir para o levantamento e análise de dados, tá? Esse levantamento e análise de dados, ele faz parte da fase informativa e ele está diretamente relacionado a quê? Aos antecedentes. Ou seja, eu vou fazer uma análise com relação ao que já existe. Então, aqui ele fez a proposta de 4 tipos de análise, que seria a análise do produto, descrição do produto, né? A análise estrutural, funções técnicas e sistemas funcionais,
análise ergonômica, funções biofisiológicas, e análise semântica, com as funções simbólicas e estéticas. Vejam que de cada fase dessas, de cada análise dessas que eu executo, eu vou extrair alguma coisa. Ou seja, eu vou aplicar energia aqui realizando essa análise e eu vou colher ela aqui em forma de quê? Em forma de síntese, requisitos e parâmetros. Para que esse ponto-chave aqui, ele seja passível de um feedback para essas fases aqui, ó. Então, veja, de cada uma dessas análises aqui, eu vou colher, né, meus frutos, que são os meus requisitos e parâmetros. Aqui, quando eu tenho todos esses requisitos e parâmetros em mente, né, eu vou ter esse arcabouço de informações para que eu consiga partir para a etapa projetiva, para a fase projetiva, que é a de concepção do design. Então, eu não vou partir aqui do nada, né? Eu não vou partir aqui do... Temos convidados passando aqui na câmera, coisas de home office. Então, eu não vou partir aqui do nada. Eu vou partir de uma série de informações que eu tenho aqui para conseguir conceber aqui o meu design, ou seja, conceber a minha solução. Então, nessa etapa de concepção do design, né, baseado nos meus requisitos e parâmetros, eu vou ter uma série de fases que também vão guiar essa minha concepção, né? Então, eu tenho ideação da solução, a concepção estrutural, concepção da usabilidade, a configuração e a apresentação da solução. Todas essas fases, né, delas eu vou extrair, né, informações que eu possa analisar e que eu possa, assim, definir melhor a minha solução. Toda essa parte aqui de concepção, ela vai estar ligada à consecução dessa solução e análise e definição de qual é a melhor solução. E como é que eu vou saber qual é a melhor solução, gente? Quando eu faço um feedback com essa parte aqui, ó. Aqui eu tenho requisitos e parâmetros, e aqui eu vou saber se o que eu estou fazendo está indo no caminho certo, né? Por exemplo, se eu tenho um requisito para a minha solução ser um objeto leve, né? O requisito é leveza e o parâmetro para esse requisito é 3 quilos. Então, eu preciso de um objeto que seja leve, ou seja, que ele tenha até 3 quilos. Para cada requisito, eu tenho um parâmetro. Geralmente, os requisitos, eles são características qualitativas e os parâmetros são características quantitativas, certo, gente? Depois eu vou detalhar isso para vocês. Mas só para vocês já irem pegando aí o bonde, requisito qualitativo, parâmetro quantitativo, tá? Geralmente, de forma geral. A gente tem outras classificações de requisitos e parâmetros, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, tá? Depois a gente fala. Mais para frente, porque senão vai ser informação demais. Então, quando eu gero essa minha solução, né, se de repente eu gero uma solução que eu vejo pela configuração, né, pela concepção estrutural, de que, rapaz, ela não é leve, não, ela tem mais 3 quilos aqui, pelo que eu estou vendo, assim, eu acho que não vai atingir esse requisito de leveza, não, se eu tiver um requisito de leveza, né? Aí, o que é que eu já vou fazer? Essa solução, ela já vai ser descartada. Por quê? Porque ela não está atendendo ao meu requisito. Né? Então, é isso que eu faço. Eu gero solução e eu vou fazendo esse feedback, geralmente, para conferir se o que eu estou fazendo está indo no caminho certo. Né? Aí, dependendo disso aqui tudo, né, eu vou fazer a escolha da minha melhor solução, né? Ou seja, a que atender melhor os meus requisitos e parâmetros, e assim, com essa solução escolhida, eu vou partir para o detalhamento técnico, tá? Onde eu vou fazer todo o detalhamento dessa minha solução, para que eu possa, posteriormente, né, fazer o envio dessa proposta para a indústria. Então, aqui eu vou ter as especificações das partes, dos componentes, dos acessórios, dos implementos e materiais, vou ter o desenho técnico desse produto,
modelos de apresentação, né, funcional e semifuncional, e, finalmente, o protótipo da engenharia. Vejam que essa parte aqui, esses exemplos que eu coloquei aqui, eles estão mais ligados a design de produto. Mas, mesmo que você vá fazer voltada para outra área do design, a estrutura vai ser similar. O que é que vai mudar? A forma como você vai lidar com cada etapa. Por exemplo, no detalhamento técnico de um projeto gráfico, né, você não vai ter especificação das partes, componentes e acessórios. Você vai ter a especificação do arquivo, o detalhamento técnico que vai estar lá de impressão, por exemplo, né? Então, para cada tipo de projeto, você vai adequando aí as suas etapas. Mas é importante que vocês tenham em mente essa estrutura geral, que você tem um projeto, que geralmente o projeto ele é dividido em fase informativa e em fase projetiva, e que essas fases elas são marcadas por etapas e marcadas por entregas, né? Não necessariamente entregas ao cliente, mas entregas para o projeto, né? Que você tem pontos que você vai realizar ações e que essas ações elas vão gerar outras informações que são pertinentes ao seu projeto, tá? Isso aí ficou claro para vocês? Tá tranquilo? Vocês estão conseguindo ter uma ideia geral do que é uma metodologia, de como se portar com um projeto, de como você pode executar as partes, enfim. E sabendo que isso é passível de modelagem e que vocês podem fazer metodologias híbridas ou vocês podem seguir também modelos tradicionais, que isso vai depender diretamente do problema que você está resolvendo e da clarificação desse problema, né, dessa modelagem da demanda que se dá no início do projeto. E com base nisso, você vai escolher e vai detalhar essa forma de trabalhar. Até aí tá tranquilo. Só um lembretezinho, né, com relação à estrutura projetual, né, só pegando o gancho do que eu já estava falando, né, que os métodos técnicos e ferramentas, assim como as análises que serão feitas, né, devem ser adequadas à proposta do projeto, devem ser adequadas ao problema que você está resolvendo, o tipo de problema, a área do problema, o entorno do problema, tudo do problema vai impactar diretamente na forma como você vai lidar com ele, né? Então, por isso, gente, que é tão importante que a gente conheça quais são as propostas, quais são as cartas que a gente tem na mesa, né, para a gente saber como é que a gente vai jogar. Então, quanto mais a gente conhece sobre metodologia, sobre métodos, sobre técnicas, sobre ferramentas, mais munição a gente vai ter para, na hora de decidir qual é o processo que a gente vai utilizar para resolver aquele problema, a gente, opa, peraí, essa etapa aqui eu já sei. Método tal eu posso utilizar para extrair daqui um requisito bacana, assim, de forma mais prática. Ou ferramenta tal. Essa ferramenta vai ficar bem interativa nessa fase aqui, porque eu vou conseguir isso e aquilo outro. Então, quando você conhece, né, os processos e os métodos e ferramentas, fica mais fácil para você tomar essas decisões projetuais, principalmente na etapa de planejamento, quando você está fazendo o planejamento todo para aquele caminho que você vai percorrer, né? Mas também durante o processo projetual. Por quê? Porque você vai modelando aquela situação e pode ser que no meio do caminho você sinta falta de alguma coisa, né? Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, pode ser que na análise do produto, né, ligados aos antecedentes, ou seja, quando eu estou fazendo esse levantamento de análise de dados, geralmente eu estou fazendo com elementos, produtos, projetos que já existem, tá? Para que deles eu consiga potencializar os pontos positivos e eliminar ou melhorar os negativos. Então, vamos dizer um exemplo. Na análise de produto, eu pensei em fazer uma análise de similares, né? Para quê? Para fazer uma comparação dos produtos aí que tenham no mercado. Mas aí eu lembrei que eu acho importante ver o desenvolvimento histórico desse produto para ver quais são os principais marcos de evolução e assim eu tenho uma ideia dos avanços tecnológicos desse produto. Aí eu lembro, eu posso fazer uma análise diacrônica. Então eu vou já inserir aqui nesse meu
nessa minha etapa, né? Por quê? Porque eu sei que com essa ferramenta, esse método, ou essa etapa do projeto, eu vou conseguir colher requisitos para eu conseguir gerar a minha solução. Então, isso acaba deixando o processo dinâmico, né? Mas que para você consiga fazer isso dessa forma, você precisa conhecer, né? E quanto mais você conhece, mais fácil isso fica para você. E tem algumas referências que eu utilizei para esse slide, tá? E, basicamente, né, de conteúdo para essa etapa, né, é isso. Eu queria, na próxima aula, mostrar para vocês alguns exemplos de aplicação dessa metodologia, né, que alguns autores, como o Loback, o Boncip, né, eles colocam, para que vocês vejam aplicações. E outra coisa que eu queria mostrar também são projetos nossos, né, de alunos nossos, para que vocês consigam ver aí a aplicação dessa metodologia feita também por alunos, né, que eu acho importante vocês verem como é esse processo. Nas disciplinas presenciais, né, como assim, a gente tinha mais tempo, mais proximidade, uma dinâmica era outra, a cobrança era um pouquinho maior e os alunos acabavam sempre executando um projeto, né? Eu dava a temática do projeto e eles, à medida que iam aprendendo a projetar, eles já iam projetando, né? Teve um desses semestres que a proposta era fazer uma intervenção na creche que tem lá na UFAL. Eu esqueci o nome agora. Na escolinha que tem lá, na UFAL, que é até pertinho lá da FAO. Que era para eles gerarem soluções para aquele espaço, né? E acabou que foi um trabalho bem interessante, porque os meninos fizeram um processo de imersão lá, né? E identificaram inúmeros problemas. Então, se a gente for relacionar com metodologia, né? A gente teve a demanda, vamos dizer assim, a demanda gerencial, né? Que a gente chama na ergonomia. Foi, no caso, eu que falei para eles qual seria a temática. Só que eles foram em busca da solução, né? E lá eles encontraram inúmeros problemas, né? E o que eu acho interessante é essa desconstrução, né? De às vezes o que você tem informado como problema e quando você entra em contato realmente com o problema que você vê como ele se porta realmente, né? E aí os meninos desenvolveram projetos muito interessantes, né, lá para o espaço. Cada grupo, era trabalhar em grupo, né, cada grupo fez um projeto diferente. Então, a gente teve desde brinquedos, né, interativos e inclusivos, estantes para guardar os colchões da forma mais adequada, e foi um processo bem interessante, sabe? Porque foi realmente uma imersão no projeto, né? E um contato mais próximo com o problema, né? Isso é importante para o aprendizado. Então, para tentar minimizar essa falta que vai fazer o presencial, né? De vocês irem a campo, de vocês estarem em contato com as pessoas que estão fazendo parte daquele problema, de vocês estarem em contato com o local do problema, né? Aí eu vou trazer para vocês verem alguns processos, né, de alguns projetos que foram desenvolvidos por alunos, né, eu vou fazer uma seleção desses projetos, dos que eu tiver aqui, porque tem muito que está lá na UFAL, na sala, está lá trancado, um monte de livro, meu Deus, eu tenho que ir lá pegar meus livros, mas para vocês verem como é que se dá esse processo. E geralmente, no final da disciplina, né, eu pedia um artigo científico, para que as equipes já escrevessem esse artigo, e geralmente coincidia com a abertura de chamada de trabalho de um dos congressos que eu gosto de mandar trabalho de graduação, né, que é o CIMEP, que apesar de ser um congresso de engenharia de produção, ele tem uma aceitação muito bacana para a área de design de produto. Então, a gente acabava mandando, e já tivemos vários
artigos aceitos, né, trabalhos aceitos. E é bem interessante o processo. Mas o mais importante, né, que eu quero que fique claro para vocês, é o entendimento desse processo, né, o entendimento do processo projetual, o entendimento das etapas. A classificação, né, é importante para vocês entenderem como é que é esse caminho, né, se esse caminho é mais linear, se ele é mais flexível, se ele tem retornos, né, pré-definidos, ou se eles têm pontos estratégicos, né, para voltar, enfim. O importante é vocês entenderem como é que isso se dá ao longo do processo, para que vocês possam usar essas informações a favor de vocês no momento que vocês estiverem projetando, tá? Isso ficou claro? Tá tranquilinho? O que é que a gente vai fazer? Todo mundo está conseguindo ver aqui a wiki, vocês conseguem acessar aí. Aqui, pronto. Ai, meu Deus, eu apertei errado. É aqui. Para vocês. Pronto. Estão vendo a tela aí do Moodle? Então, pronto. Então, a wiki, né? O wiki é um texto colaborativo, certo? De forma que cada um vai contribuir com pelo menos um parágrafo sobre a temática, que são, ou que é, diferenças e similaridades entre as propostas metodológicas aplicadas nos projetos de design. Ou seja, basicamente o que a gente falou na aula passada e na aula de hoje, certo? Cada um de vocês vai contribuir com pelo menos um parágrafo. É importante que um parágrafo ele complemente o outro, para que não fique uma coxa de retalhos, né? Não fique aquela coisa truncada, mas que fique uma coisa fluida, né? Um texto que tenha introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? E aí cada um de vocês vai escrever um pouquinho sobre, você vai complementando o que o seu colega está dizendo, introduzindo novos assuntos até formar um texto. Se você quiser contribuir com mais de um parágrafo, ótimo. Eu só coloquei o mínimo, tá? O mínimo é um parágrafo, certo? E aí você vai discutindo sobre o assunto, né? Vai complementando que o colega. Só o primeiro que vai colocar aí, que não vai complementar o de ninguém, mas o restante vai sempre complementando, tá? Eu coloquei a introdução, desenvolvimento e conclusão, porque a gente estava fazendo um teste na aula passada para ver se vocês conseguiam ver o que eu estava colocando. Depois a gente apaga isso aqui, certo? Para ficar um texto fluido. Como se fosse uma redação, certo? Como se fosse uma redação. Vocês vão construir juntos uma redação sobre esse tema que a gente vem tratando desde a aula passada, né? Que é sobre modelos, classificação e metodologia. E vocês podem também falar sobre essas estruturas do projeto, né? Que foi o que a gente falou hoje, estrutura do projeto, planejamento, né? Processo projetual. Vocês podem falar também, tá? Então, vocês podem introduzir, por exemplo, vamos para o começo do slide aqui. Deixa eu voltar. Cadê o slide? Vocês podem começar. Ô, professora, para mim não aparece não, isso de introdução, desenvolvimento, conclusão. Não? Não. Tu já clicou aqui, ó, em grupos visíveis? Deixa eu ver. O meu está no grupo A, que eu acredito que seja da nossa turma. Não, bota DSGN 070A. Apareceu agora. Que é o Botei. código da disciplina de vocês. Esse DSGN 070 é o código da disciplina. Agora apareceu. Pronto. Aí todo mundo coloca nesse, tá? Como tá aqui no meu. Porque aí fica todo mundo concentrado aqui, vamos dizer assim, nessa aba. Aí, para editar, gente, vocês vêm aqui, ó, na abinha editar, certo? Vem aqui. Aqui tem alguém editando. Quando tiver alguém editando, vocês esperam e tente outra vez. Certo? Que ele deixa, geralmente, editar uma pessoa por vez. Certo?
Por exemplo, voltando aqui para o slide, né? Que a gente tem aqui o início, falando sobre o desenvolvimento da metodologia, que a gente fala dos processos e de como se deu essa sistematização, né, que foi após a Segunda Guerra Mundial. Daí você pode falar da escola de Úmico, que teve importância nesse processo, da contribuição, né, que a escola de Úmico teve para o aprendizado da lógica e sistemática do pensamento. Aí segue, né, falando da sistematização do processo de design. Aí tem o método do Christopher Alexander e os métodos de primeira geração. Aí cada década, aí cada um pode falar de uma década, por exemplo. Aí vocês podem pesquisar mais a fundo, não precisa pesquisar só no slide não, tá, gente? Tem um livro do Burda que eu posso colocar para vocês no Moodle, certo? Como material de consulta. Deixa eu anotar aqui para colocar para vocês. Livro Burda, que lá tem muitas informações, inclusive a maior parte das informações desse slide foi do livro do Burda. Então, vocês vão encontrar muita coisa lá, certo? Vou colocar para vocês como material de apoio para essa atividade, certo? E aí vocês vão escrevendo sobre, certo? Alguém quer fazer alguém escreveu lá alguma coisa? Para a gente testar. Lembrando que todo mundo vai colocar aqui nessa aba aqui, né? DSGN 070A, que é o código da nossa turma aqui na nossa disciplina. E aí, gente, lembrar também de, assim, você pode até opinar fazer alguma correção no parágrafo do colega, mas lembrar de não apagar tudo para escrever o seu, não. Você vai complementando, certo? Vai apagar, já aconteceu, eu falei na aula passada, já aconteceu de alguém apagar tudo. Com Deus nos acuda. A sorte que fica salvo num canto de edições anteriores, mas enfim, para evitar problemas, certo? Vocês podem interagir uns com os outros, mas de forma a complementar, tá? Se tiver alguma coisa para acrescentar naquela fala, vocês podem colocar lá também, certo? Então, gente, essa é a nossa... Tchau, Rayane. Essa é a nossa atividade da semana, certo? Eu queria pedir para vocês, caso consigam, né, já ir fazendo, tá? Não deixem para a última hora, porque como é uma atividade colaborativa, né, é importante que todo mundo esteja nesse momento fazendo, tá? E isso vai ser importante também para vocês conseguirem deixar esse conhecimento, né, mais claro aí na cabecinha de vocês, para que vocês entendam melhor até os exemplos que eu vou trazer na próxima aula, certo? Então, tentem fazer a atividade. Lembrando que eu acho que eu já abri todos os fóruns de dúvida, mas lembrando que dúvidas, né, corre lá no fórum e fala, certo? Aqui no fórum da semana. Deixa eu só conferir aqui se ele já está aberto. Já está aberto aqui, ó. Dúvidas, coloca aqui, certo? E já vão lá contribuindo para o texto. Eu já coloquei aqui o slide, certo, da aula, beleza? E na próxima aula eu vou trazer para vocês os exemplos, certo? Lembrando que na próxima semana a gente vai ter um encontro aqui no Meet e outro encontro vai ser pelo chat do Moodle para a gente tirar as dúvidas. E a gente, semana que vem, vai ter uma lição também que vocês vão fazer no Moodle, tá? E a pontuação dessa atividade vai estar relacionada com o número de acertos que vocês vão ter nessa atividade, tá? Então, por isso que é importante estar com essas atividades prontas, né? Porque é uma forma também de vocês estudarem, certo? Então, gente, por essa semana vamos ficar por aqui, tá? Um ótimo final de semana para vocês. Pretendo postar o vídeo no final de semana, até domingo ou segunda, tá? Para vocês reverem, se for necessário, certo? E façam atividade, que tendo dúvidas, corre lá no fórum, beleza?
Foi cheiro para vocês, bom final de semana e até quarta, se Deus quiser. Qualquer coisa, fala lá no fórum, tá?